Oi, tudo bom com você? Você está prestes a assistir uma videoaula sobre gestão e liderança. Nessa aula você vai ver um pouquinho sobre por que esse tema é tão importante, o que são essas tão famosas soft skills que o pessoal fala, o que seria um autoconhecimento para melhorar o seu desempenho dentro da empresa, o que é um gestor, o que é um bom gestor, o que é liderança, como ser um bom líder. E ainda no final você vai ter algumas dicas de cursos, podcasts interessantes para você se aperfeiçoar e até alguns testes bem legais. Então fica aqui comigo que eu acho que você vai gostar. Mas você pode pensar, qual é a relevância de parar e estudar sobre gestão e liderança? A questão é que a administração das empresas, das organizações, mudou muito nas últimas décadas. Não é mais do como era 20 anos atrás, quando você tinha uma pequena cúpula de alguns dirigentes que tomavam as decisões para toda a equipe e era uma coisa muito autocrática e rígida. Hoje não, hoje as empresas elas têm uma forma de organização muito mais dividida, muito mais ampla, muito mais acessível a todos. Então, é um assunto que é muito abordado no dia a dia das empresas. Como ser um melhor líder, como ser um melhor gestor. Então, e hoje as formas de estudo, elas são muito diferentes. Ou seja, aprimorar a gestão e a liderança de uma empresa é a melhor forma de aperfeiçoar os recursos humanos de uma organização. Aí você pode parar para pensar, quais são essas habilidades que as empresas esperam que eu tenha? Aí surge aquele termo um pouco diferente que se chama soft skills. O nome pode parecer um pouco estranho, mas ele vem derivado da língua inglesa e se originou dentro dos manuais de treinamento das Forças Armadas, em 1972, lá nos Estados Unidos. E tinha como objetivo promover a humanização dos militares, fazer com que eles ficassem com um ambiente mais harmônico dentro dos quartéis. E as empresas pegaram para si essa nomenclatura. E apesar das a tradução ser habilidades leves, o termo ele se tornou mais popular nas empresas com um significado real de habilidades interpessoais. Ou seja, a sua habilidade de lidar com os problemas, de lidar com o estresse do dia a dia, de saber se fazer ouvir, de saber se relacionar com as pessoas, de gerenciar suas emoções, de tomar decisões mais responsáveis, tudo que envolve o relacionamento humano dentro de uma organização. Mas esse tipo de habilidade, ele não é desenvolvido em um momento da vida. Ele é desenvolvido ao longo da sua vida, desde a infância, na fase adulta, de todos os aspectos. É o que a gente também conhece como inteligência emocional. Então, você tem uma grande habilidade em soft skills, você vai ter uma comunicação mais eficaz, criatividade, você vai saber trabalhar sob pressão, ser uma pessoa mais empática, ter ética na sua forma de trabalhar e, consequentemente, ser um bom líder. Já entrando nessa parte de habilidades pessoais e inteligência emocional, você tem um processo que é a autoconsciência. Mas o que seria isso? O que é a autoconsciência? É a sua capacidade de absorver feedbacks negativos e positivos, refletir sobre eles, pensar, melhorar, tentar se aprimorar no seu desenvolvimento pessoal. E aí você cria uma autoconsciência, você se conhece, é aquele processo introspectivo de você refletir sobre si mesmo. Não é um processo fácil e é algo que a gente precisa treinar muito para se desenvolver. E a partir do momento que você tem uma capacidade de refletir sobre si mesmo, você consegue entender as outras pessoas, porque quando a gente não se conhece, é muito difícil a gente se colocar no lugar do outro, é muito difícil a gente ter essa habilidade interpessoal. E uma parte bem interessante de autoconhecimento são a teoria dos traços de personalidade, que o pessoal chama de Big Five, que são os 5 principais tipos de personalidade positivos, dentro de uma organização, e todos são muito importantes. Então, a extroversão, socialização, realização, estabilidade emocional e abertura à experiência. Cada uma das pessoas que tem esse tipo de personalidade, ela contribui de uma maneira diferente para o ambiente humano de uma empresa. E talvez seria legal você parar esse vídeo agora por alguns minutinhos, ler sobre cada uma delas e às vezes mais tarde pesquisar e ver com qual você se identifica mais, tá bom? Agora a gente vai comparar o que é um gestor e o que é um líder, para deixar um pouco mais claro e evitar a confusão, para não misturar os dois.
Um gestor, geralmente, ele vai ter um pensamento um pouco mais racional, um pouco mais prático, seguir mais as normas e as regras. Um líder, ele já vai tentar ter uma visão um pouco mais visionária, um pouco fora da caixa, igual o pessoal fala, para tentar encontrar novas alternativas para os problemas que a empresa presencia. Um gestor ele já tem que ter, ele vai querer manter mais a estabilidade, se manter um pouco mais rígido em relação aos protocolos da empresa, e isso às vezes é muito importante em determinados aspectos. Agora o líder, ele já quer fazer diferente, ele quer promover mudanças, mudar os paradigmas dentro de uma organização. O gestor já tem como objetivo atribuir as tarefas, determinar o que cada um vai ser feito, cobrar o que cada um está fazendo. E aí, o líder, ele já quer definir um propósito. Qual é a razão de fazer isso? Por quê? Qual é o motivo de fazer esse tipo de tarefa? O gestor, ele já vai ter que organizar e o líder, ele vai proteger. E o gestor, ele vai ter que organizar, analisar o que cada um vai fazer. Novamente, cobrar, muitas vezes é importante um gestor cobrar os resultados. E o líder, ele sempre vai estar querendo inovar, fazer alguma coisa diferente. E o gestor, geralmente, ele vai ter um poder que ele vem do cargo no qual ele está colocado. E o líder, não necessariamente, ele ocupa um cargo alto na empresa. O poder dele vem da influência que ele tem de fazer com que as pessoas acreditem no propósito da empresa, acreditem no propósito das atividades que elas estão fazendo. Ou seja, nem todo gestor é um líder e nem todo líder é um gestor. São cargos diferentes dentro de uma organização. Mas aí agora, para deixar as coisas mais claras, vamos falar o que é gestão. A gestão é você organizar e definir como que o trabalho dentro da empresa, dentro da companhia vai ser feito, quem vai fazer, o que vai acontecer, quais são os processos, vamos supor, dentro de uma indústria, que você tem cada um dos processos de questão de segurança, de questão de higiene, normas de trabalho, tudo certinho. Então, a gestão é a divisão certinha, às vezes de decisões autocráticas, de como que as coisas vão ser tomadas, como que as coisas vão ser seguidas. E vai ser a parte de distribuir as tarefas, de cobrar os resultados, e você tem que ter um acompanhamento constante de cada uma das etapas. Por quê? Porque isso vai prezar por padrões de qualidade, esse tipo de coisa. E quem que é a pessoa que vai fazer isso? Como é um bom gestor, a pessoa que está qualificada para esse trabalho? Um bom gestor, ele tem que ser uma pessoa que, primeiro que você tem que pensar que o gestor, ele ocupa um cargo importante dentro da companhia. Ele é a pessoa que delega serviços, que delega trabalhos. Então, ele é uma pessoa com cargo alto dentro da empresa. Não necessariamente tem que ser um CEO, mas ele é uma pessoa com cargo mais alto dentro da empresa. Então, ele é uma pessoa que precisa ter autoconfiança, porque ele vai estar, além de ele estar numa posição superior a algumas outras pessoas, ele tem que ter autoconfiança de saber que as decisões que ele está tomando são as melhores. Ele tem que saber definir metas e ele também vai ter que saber lidar com situações de estresse, de problemas econômicos, às vezes, que a empresa vai passar. É ele que define essa situação. Então, o gestor ele vai cuidar da gerência da organização e também das questões emocionais, porque muitas vezes você tem problemas interpessoais dos trabalhadores que influenciam no desempenho e no desenvolvimento da companhia. Agora a gente vem para a definição do que é liderança. A liderança é quase uma arte, é a sua capacidade de conseguir influenciar as pessoas a participarem ativamente dos processos de uma companhia, a quererem estar ali dentro, a verem sentido no porquê que elas estão ali, no porquê que elas trabalham naquele propósito, naquele objetivo, entende? Então, a liderança é muito o que está escrito no slide, é você transformar um grupo em uma equipe, são pessoas que estão unidas, trabalhando pelo mesmo propósito. Então, é uma coisa que não necessariamente alguém que ocupa um cargo importante dentro da empresa vai exercer o papel de líder. Porque o líder é a sua capacidade de falar com as pessoas, de entender elas. Então, é quando você atribui sentido ao que está sendo feito dentro de uma companhia. Mas o que faz alguém ser um bom líder? Então, para você ser um bom líder, a gente tem que retomar lá nos primeiros slides quando falou de soft skills. É você ter a sua capacidade de você se conhecer, de você regir quem você é.
E aí você vai lidar com os funcionários, não que essas pessoas necessariamente sejam subordinadas a você, mas são pessoas que convivem com você. Então, a partir do momento que você tem sua autogerência, você lida bem com as outras pessoas da equipe, você acaba sendo um líder, porque você consegue organizar as pessoas, você consegue mostrar sentido para elas no trabalho com que elas colocam. Você tem que estar sempre atento ao que as pessoas falam sobre o seu trabalho, ser alguém que reflete sobre si e principalmente ser alguém empático, porque para você ser um bom líder, você tem que entender o porquê que as pessoas têm aquele comportamento, o porquê que as pessoas colocam determinados objetivos na vida delas e tentar adaptar o ambiente de trabalho para encaixar todo mundo dentro e fazer com que todo mundo ande para frente. E uma coisa que as pessoas têm valorizado cada vez mais é a diversidade das pessoas que ocupam cargos de liderança e gestão dentro das organizações. Então, as empresas também, uma coisa muito valiosa hoje em dia é que as empresas têm colocado cada vez mais mulheres em cargos de liderança e gestão. E isso tem mostrado grandes resultados, porque você permite que diferentes pontos de vista e diferentes experiências, porque cada um tem uma rotina, um dia a dia, como aprendeu, como se desenvolveu. Então, como você tem diferentes olhares pelo mesmo problema, a chance de você ter soluções cada vez melhores é maior. E aqui a gente tem um slide mostrando uma das principais empresárias do país, que é a Luísa Helena Trajano, que ela é dona do Magazine Luiza. E ela é um exemplo de alguém que conseguiu reformular uma empresa que há alguns anos atrás não estava bem das pernas e hoje é uma dos principais varejistas do país. E também tem um guia de conhecimento em gerenciamento de projetos. E é bem bacana se você tiver interesse em aprimorar um pouco mais as suas habilidades. E você vindo aqui comigo mais um pouquinho, você tem alguns testes gratuitos que a gente selecionou para você. São testes de personalidade, para você definir qual o seu temperamento no seu dia a dia. Você tentar perceber como que seus colegas de trabalho te enxergam, sempre melhorando suas soft skills, né? Que é o objetivo, para a gente se conhecer melhor. E aqui a gente também separou alguns podcasts interessantes. E aqui também tem alguns cursos online e gratuitos que você pode fazer para melhorar suas habilidades. E nós gostaríamos de agradecer a todos que forneceram material para nós realizarmos esse trabalho, e principalmente ao professor Dr. Júlio Francisco Lumetti Facó, que é o professor dessa matéria, a disciplina Princípios de Administração da Universidade Federal do ABC. Muito obrigada por nos acompanhar até aqui e tchau, tchau!